Hoje, a gente vai mergulhar na mente de jogadores de futebol profissional para tentar desvendar o que acontece debaixo daquela pressão toda. Acontece que um estudo fascinante revelou que eles podem ter uma arma secreta, e uma bem surpreendente, para transformar o estresse em força. E vamos direto ao ponto com a pergunta que fica no ar. Será que uma piada pode mesmo tornar um atleta melhor? Parece meio estranho, né? Pois bem, essa análise vai investigar justamente isso, e com base em dados bem concretos. Bom, para a gente entender essa descoberta, primeiro a gente precisa pisar no campo, sentir o clima. O futebol profissional, a gente sabe, é um verdadeiro caldeirão de pressão. As expectativas são altíssimas, o estresse é constante. E isso nos leva a um conceito muito importante aqui, a tensão psicológica. Basicamente, tensão psicológica é aquela sensação de estar sobrecarregado, sabe? É quando as exigências do ambiente parecem maiores do que a capacidade do atleta de lidar com elas. É aquela batalha mental que acontece longe dos holofotes, longe das câmeras. E isso não é só teoria, não. Essa frase aí é um exemplo real do questionário que o estudo usou. São itens como este que nos dão uma janela para o que os atletas sentem de verdade, tornando esse conceito de tensão algo bem palpável. E é exatamente aqui que a história dá uma virada bem interessante. A pesquisa descobriu algo que, olha, desafia o senso comum. É algo que a maioria de nós jamais esperaria. Pensa bem, o que a gente imagina, que mais estresse leva a esgotamento, a um desempenho pior, certo? Só que, surpreendentemente, esse estudo descobriu o oposto. Os atletas com maior tensão psicológica também eram os que tinham maior resiliência. É um verdadeiro quebra-cabeça, não é? E agora, para quem gosta de números, olha isso. Esse valor, R igual a 0,486, o que ele significa? Significa que essa ligação entre estresse e resiliência não é por acaso, não é uma coincidência. É uma conexão real, mensurável, que faz a gente se perguntar: Como assim? Como é que algo que geralmente desgasta tanto pode, na verdade, estar construindo força nesses atletas? A resposta, meus amigos, está numa variável que estava escondida até agora. E a peça que faltava, o fator que muda completamente o jogo, é o humor. Mas calma, não é qualquer tipo de humor. Estamos falando de uma ferramenta psicológica muito específica, o humor de enfrentamento. O humor de enfrentamento é uma estratégia ativa. É a habilidade de usar o humor de propósito para dar um novo sentido a uma situação estressante, sabe? Para diminuir o peso dela e torná-la mais fácil de administrar. E, de novo, para tornar a coisa mais concreta, dá uma olhada nesse item da escala que foi usado no estudo. Ele ilustra perfeitamente a mentalidade de quem usa o humor não para fugir do problema, mas para encarar ele de uma perspectiva totalmente nova. Então, agora a gente chega no ponto-chave. Como é que o humor faz essa mágica? Como ele constrói essa ponte entre a tensão e a resiliência? Vamos descobrir porque a relação é mais genial do que parece. Esse diagrama do estudo é o nosso mapa. Ele mostra que a tensão não leva direto à resiliência. O humor de enfrentamento entra ali no meio como um moderador. Ou seja, ele muda as regras do jogo. Ele altera a força e até a direção dessa relação entre estresse e força mental. E aqui está a grande sacada. O humor não é só uma válvula de escape. Ele funciona como um catalisador. Ele pega a matéria-prima, que é o estresse, e a transforma em algo completamente novo, resiliência. Esse gráfico aqui é o coração da descoberta. É a prova visual. Cada linha representa um grupo de atletas. A azul tem baixo uso de humor, a verde, uso médio, e a amarela, alto uso. Repara bem na inclinação de cada uma. A linha azul é quase reta, mas olha como a amarela sobe com tudo. Agora vamos traduzir essas linhas em dados. Para os atletas com baixo humor, a linha azul, a conexão quase não existe. O estresse é só estresse. Mas para quem tem humor médio, e principalmente alto, a relação se torna positiva e muito forte. E no nível mais alto, o efeito é impressionante. Este gráfico de barras resume tudo de uma forma muito clara. Veja como o impacto positivo do estresse na resiliência não só aparece, mas cresce absurdamente à medida que o uso do humor aumenta. Ele vai de quase zero para um amplificador super poderoso. Ok, mas e daí? O que tudo isso significa na prática? Como é que a gente pega essa descoberta da pesquisa e leva para o campo, para a vida real do esporte? O estudo aponta caminhos bem claros.
Treinadores e psicólogos do esporte podem sim ensinar o humor como uma habilidade. Isso vai desde exercícios para ajudar a ver as situações de um jeito diferente, até identificar os atletas que podem se beneficiar mais dessa ferramenta e dar um apoio focado para eles. E é sempre bom lembrar o que está sendo construído aqui no final das contas. Resiliência. Essa capacidade vital de se recuperar, de não só sobreviver à dificuldade, mas de sair dela ainda mais forte. É o grande objetivo de todo o preparo mental. Se tem uma imagem para guardar dessa nossa análise, é esta aqui. O estresse, sozinho, é como se fosse um metal bruto. O humor é o martelo do ferreiro, que, sob pressão, forja esse metal e o transforma num escudo de resiliência. No final das contas, a lição vai muito além do campo de futebol. A pressão faz parte da vida de todo mundo. A grande descoberta aqui é que, embora o estresse seja inevitável, a nossa resposta a ele não é. E a pergunta que fica é: que arma secreta cada pessoa pode encontrar para transformar a própria pressão em força?